República, Paulo Pimenta. Veja aí com a gente. Paulo Roque Pimenta, em memória, e Rita Beatriz Severo Pimenta nasceu em 19 de março de 1965, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. É casado com Cláudia Pereira Dutra, com quem tem 3 filhos, Francisco Dutra Pimenta, Antônio Dutra Pimenta e Paula Dutra Pimenta. Paulo Pimenta iniciou a sua trajetória no movimento estudantil, na luta pela redemocratização do país. Em 1985, Pimenta assumiu a presidência do DCE da UFSM e no ano seguinte foi vice-presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul, UERS. Foi eleito vereador em Santa Maria em 1988 e reeleito em 1982. Chegou à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 1998. Vice-prefeito de Santa Maria em 2000 a 2002. Pimenta foi eleito deputado federal em 2002, na sua primeira disputa para a Câmara e no mesmo ano em que os brasileiros elegeram Lula presidente para dar início à formação do Brasil em um país mais justo. Foi reeleito em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. No governo da presidenta Dilma Rousseff, entre 2012 e 2013, foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, a mais importante do Congresso Nacional, sendo líder do governo na CNO em 2015. Também em 2015, Pimenta foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Paulo Pimenta ainda foi líder da bancada do PT na Câmara por 2 anos, de 2018 a 2019. Na Câmara Federal, Pimenta foi também presidente da CPI do tráfico de armas, relator da CPI de violência urbana no Brasil, presidente da Comissão Legislativa Participativa e coordenador da bancada gaúcha do Congresso Nacional. Em pesquisa realizada no Congresso, Pimenta obteve nota máxima entre os parlamentares que melhor utilizaram as redes sociais para prestar contas do seu mandato à sociedade brasileira. É hoje referência na comunicação de massa em comunicação digital. Presidente do Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, foi nomeado ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 1º de janeiro. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Brasil, Paulo Roberto Severo Pimenta. Boa tarde a todos e todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer muito a presença de todos vocês e fazer uma saudação aqui muito especial à nossa mesa dos trabalhos. Cumprimentar aqui o deputado Valdeci Oliveira. O deputado Valdeci Oliveira é presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e eu tive a honra de ser eleito junto com ele a primeira bancada de vereadores do Partido dos Trabalhadores em Santa Maria em 1988. Portanto, um grande amigo, um grande parceiro, meu irmão de construção do nosso partido e da nossa trajetória. Quero saudar aqui o deputado Luiz Fernando Mainardi. O Mainardi já foi deputado federal, o Valdeci também já foi deputado federal. É um grande parceiro do nosso mandato, do nosso trabalho. E quero, em nome do Mainardi, do Valdeci, agradecer a todas as lideranças políticas do nosso Estado, do nosso partido, que estão aqui nos prestigiando nesse momento. Quero cumprimentar aqui a minha esposa Cláudia, em nome dela, a todos os meus familiares, meus amigos. Tenho a honra de estar aqui presente a minha mãe, com 89 anos, filiada no PT. Veio de vermelho. E eu agradeço muito a ela
pela sua coragem, pela sua combatividade. Estão aqui também meus filhos, estão aqui meus parentes, meus amigos. Eu quero agradecer muito a presença de todos eles e de todas. Certamente, pessoas que foram fundamentais na construção da minha história e da minha trajetória. Quero aqui saudar a nossa presidenta Gleisi Hoffmann, presidenta do nosso partido. Em nome dela, quero saudar toda a militância do PT, especialmente a nossa bancada de deputados e deputadas do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sou testemunha, presidenta, da coragem dessa bancada, da determinação dessa militância, e acredito, em grande parte, a minha presença aqui hoje, a confiança depositada na nossa bancada, e quero que cada um de vocês, meus colegas e minhas colegas, se sintam representados com a minha presença nesse ministério. Quero saudar aqui embaixadores que me prestigiam, governadores, prefeitos, amigos e amigas, militantes dos movimentos sociais, profissionais da imprensa, e quero fazer aqui uma homenagem muito especial à nossa querida presidenta Dilma Rousseff. Eu fiquei muito feliz e muito sensibilizado quando a presidenta Dilma aceitou o convite de estar aqui conosco nesse momento. A última vez que eu tinha entrado nesse palácio foi no dia que a presidenta Dilma foi afastada. Aliás, vários de nós temos comentado isso. Se é verdade que esse momento histórico que nós estamos vivendo, ele tem um conjunto de significados e de símbolos, eu tenho certeza que talvez um dos mais importantes seja uma reparação histórica que o Brasil está fazendo com a trajetória de vida, a importância para a democracia e para o nosso Brasil de Dilma Rousseff. A presidenta Dilma, que é para todos nós uma inspiração pela sua determinação, pela sua coragem, uma das pessoas mais dignas, mais corretas que eu conheci na minha trajetória política. E nós assistimos um país cometer uma injustiça de afastar a Dilma no início desse processo que nos levou a mergulharmos num ambiente que estamos agora superando, mas que a senhora, sem dúvida alguma, a presidenta Dilma, merece e terá sempre de nossa parte essa homenagem e esse reconhecimento. Portanto, eu quero dedicar à senhora esse momento e essa oportunidade de estar aqui. Quero dizer a todos vocês, queridos companheiros e companheiras, meus amigos e minhas amigas, que eu agradeço muito ao presidente Lula por ter confiado a mim a tarefa de comandar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM. É uma responsabilidade imensa resgatar a comunicação como instrumento da democracia em nosso país. Vamos trazer novamente a função social da comunicação para o centro de cada ação do nosso ministério. Isso quer dizer que saberemos falar, mas acima de tudo saberemos ouvir cada brasileiro e cada brasileira, respeitando a todos. Hoje, existem diversas formas de comunicar. Para assegurar uma comunicação diversa, plural, democrática, é preciso considerar diferentes linguagens para cada plataforma, rádios comunitárias, jornais, televisão, redes sociais, plataformas digitais e inúmeras outras formas de comunicação
num país plural e diverso como é o Brasil. Seremos inclusivos, nunca excludentes. Ouviremos muito para falar cada vez melhor com cada público. A comunicação será agregadora, isto é, um direito imprescindível do povo brasileiro. Uma questão fundamental, uma questão importante é o tema da acessibilidade. Nosso governo assumiu o compromisso de avançar na política da inclusão e vamos trabalhar para garantir o pleno acesso e a participação de todos e todas, assegurando o direito à informação e à comunicação. Repito, faremos de cada ato nosso a reconstrução do conceito básico de comunicação, onde alguém fala, mas alguém escuta. Nos últimos anos, ergueram-se muros, barreiras, cercadinhos na relação do governo com o povo. Poucos falavam muito, nem sempre com qualidade naquilo que diziam. Se negaram a ouvir a ciência, as instituições, os diferentes e a população mais vulnerável. Esse tempo acabou. Vamos ouvir o povo brasileiro com toda a atenção e dignidade que ele merece. No governo do presidente Lula, não haverá muros nem cercadinhos. Não haverá ofensas ou ameaças. Os jornalistas terão toda a liberdade para exercerem a sua atividade. Haverá fatos, argumentos. Faremos isso com responsabilidade e respeito a todos e todas envolvidos no processo de informação do país. A comunicação governamental precisa voltar a ser uma via de acesso seguro, confiável e com credibilidade, para que o Brasil percorra uma estrada tranquila rumo ao país que queremos construir. Em qualquer democracia, o trabalho da imprensa é imprescindível. Mas para que ela possa desempenhar bem seu papel, é necessário que existam pontes sólidas, principalmente aquelas que ligam os profissionais do jornalismo ao governo federal e ao poder público em geral. A comunicação do governo precisa recuperar a capacidade, a credibilidade para ser um difusor de informações relevantes, com parâmetros que possam separar o joio do trigo. Nos últimos anos, assistimos de forma deliberada uma confusão nestas ações. A falta de credibilidade e de autoridade que se distanciaram da verdade e dos fatos alimentou uma verdadeira indústria que atrapalhou coisas essenciais, como a política governamental do combate ao vírus do Covid-19. A desinformação mata e não queremos nunca mais repetir esse tormento. Faremos um trabalho permanente de combate às fake news e à desinformação. A boa informação é vital para a nossa sociedade. E aqui, senhoras e senhores, eu quero fazer um parênteses. Nós vivemos um momento muito importante na vida nacional. Essa certamente foi a eleição mais importante das nossas vidas. Nós lembraremos deste marco histórico e do significado dele para a democracia. E esse desafio e essa responsabilidade não nos dá o direito de errar. E, portanto, nós temos uma responsabilidade enorme de carregar a esperança do povo brasileiro, que confia no presidente Lula, que confia no nosso governo e recuperou a esperança, a capacidade de sonhar, quando acreditou e nos deu a oportunidade de voltarmos a governar. E, portanto, queridos companheiros e companheiras, senhoras e senhores, nós não temos a chance e a oportunidade de errar. E temos que todos e todas dedicarmos aquilo que nós temos de melhor, para que o nosso governo possa dar certo. Oferecer ao nosso povo o direito elementar de viver com dignidade, combater a fome, ter políticas inclusivas, oferecer oportunidades àqueles que não têm oportunidades, recuperar o protagonismo internacional, o respeito e devolver ao povo brasileiro o orgulho de ser brasileiro.
Combater as fake news não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa simples. Esse não é um debate que só o Brasil está fazendo. Esse é um debate que hoje o mundo inteiro se debruça. Recentemente, o ex-presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, fez um longo discurso, onde ele dizia que se tem um tema que ele gostaria de ter tratado de outra forma durante o período que governou, foi o tema das fake news, o tema do que representam hoje as mudanças tecnológicas e a forma como isso corrói a democracia. A comunidade europeia recentemente concluiu um amplo debate sobre isso. E nós temos que fazer com responsabilidade, com cuidado, essa discussão no Brasil. O Brasil é um país que terá protagonismo no cenário internacional e poderá cumprir um papel importante nesse debate, pela própria força política e importância que o nosso presidente tem. Para citar um exemplo aos senhores e às senhoras de como esse tema é complexo, eu gosto de uma história que é considerada por muitos autores, por muitos intelectuais, por muitos estudiosos, talvez um fato que marca esse debate sobre a realidade paralela, sobre as fake news, sobre a desinformação e a forma como ela constrói narrativas na sociedade. Na década de 1950, nos Estados Unidos, havia uma verdadeira febre de discussões sobre discos voadores, sobre vida em outros planetas. Naquele período foram publicados vários livros e filmes, e surgiu uma seita nos Estados Unidos, nos anos 50, que afirmava que um grande dilúvio ia acabar com a humanidade. E somente aquelas pessoas que se associassem àquela seita e que estivessem num determinado local, num dia marcado, seriam salvas pela humanidade. Isso provocou uma enorme movimentação. Pessoas venderam as propriedades, abandonaram o emprego, largaram tudo que tinha e foram para esse local. E muitos estudiosos, psicólogos, intelectuais, começaram a acompanhar aquela movimentação e pensavam: como é que isso aqui vai acabar? Esse discurso dessa seita vai se deparar com a realidade e as pessoas vão perceber que foram enganadas. E uma grande quantidade de pessoas estava lá na noite marcada para o fim do mundo. E o mundo não acabou. E as pessoas na noite entraram numa verdadeira confusão cognitiva. Eis que a líder da seita, na manhã seguinte, chegou para todos e todas e disse: gente, eu recebi um outro comunicado. Graças ao que vocês fizeram, graças à fé, graças ao desprendimento de vocês, nós salvamos o mundo. E a partir de agora, nós não seremos mais conhecidos como aqueles que falavam sobre o fim do mundo, mas nós somos aqueles que salvamos a humanidade. E esse movimento existe até hoje. E se consideram aqueles que salvaram o mundo. Portanto, uma narrativa sobre uma mentira que conseguiu não só dar um sentido para aquela mentira, como multiplicou a capacidade de manipulação. Portanto, combater a mentira, as fake news, essa realidade paralela, não é uma tarefa simples na sociedade moderna e da forma como ela se realiza. Por isso, senhoras e senhores, esse tema tem que ser um tema central. Durante o nosso governo, o Palácio do Planalto e os ministérios da Esplanada serão transparentes e eficientes. Dentro do governo federal, a comunicação está baseada num tripé: prestação de serviços, comunicação institucional e a área publicitária. É preciso traçar uma fronteira que separe as questões ideológicas de temas que devem ser norteadas por decisões técnicas ou científicas, de modo que cada uma dessas vertentes seja eficiente em seus propósitos. A partir de hoje, a prestação de serviço e as informações de utilidade pública não serão mais contaminadas com posicionamentos ideológicos para as tomadas de decisões sobre aquilo que deve ou não ser veiculado. Deputado Pepe Vargas, peço que venha para cá para a mesa conosco, meu colega deputado do Rio Grande do Sul.
Não é possível, senhoras e senhores, não é possível que o governo, por exemplo, no Ministério da Saúde, não tenha mais feito as campanhas de prevenção do HIV e da AIDS, porque havia uma posição dentro do governo que não queria que temas como esse fizessem parte da agenda do governo, e por conta disso as campanhas informativas, as campanhas foram suspensas. Não é possível que o governo tenha suspendido as campanhas de vacinação obrigatória por conta das relações políticas que o governo estabeleceu em outro setor. E eu assisti a semana passada a imprensa mostrando doenças como o sarampo e a poliomielite. O Brasil, que era uma grande referência internacional nas suas campanhas de vacinação através do SUS, voltou a ter incidência grave destas doenças por conta da irresponsabilidade do governo, que contaminava a agenda institucional da prestação de serviços com uma visão ideológica, autoritária e obtusa de quem estava no comando da administração do país. Portanto, a partir de hoje, nós não permitiremos mais a contaminação dessa agenda, e a prestação de serviços e a comunicação institucional serão vertebradas e construídas a partir da ciência, da pluralidade e do respeito daquilo que é importante para a população. Da mesma forma, nós temos a Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Vamos trabalhar para que a NBR e a TV Brasil voltem a ter papéis específicos. A NBR voltará a ter a sua função de TV governamental e terá por objetivo comunicar as ações do governo, enquanto a TV Brasil seguirá como uma TV pública, prezando sempre pela qualidade de seus produtos e das informações levadas ao nosso país. Quero aqui abrir um parênteses sobre a EBC. A partir de amanhã, eu quero me dedicar a fazer um amplo debate sobre o tema da EBC. Vou dialogar com servidores, servidoras, com todos os setores da sociedade que têm feito esta discussão, e nós queremos oferecer para o país uma proposta para a nossa EBC, que além da TV pública e da NBR, cumpre um papel muito importante, como a Rádio Nacional da Amazônia, que é a única emissora que transmite ondas curtas para 7 estados. Muitos brasileiros e brasileiras do chamado Brasil profundo, ribeirinhos, pessoas que vivem lá no fundão da Amazônia, deputado Zé Ricardo, tem na TV Nacional a única fonte de informação, a Rádio Nacional do Alto Solimões e outras emissoras que têm um papel fundamental e importante que nós precisamos resgatar e valorizá-la. O caminho para uma imprensa livre e democrática passa pelo acesso dos jornalistas às fontes. É preciso assegurar que eles possam levantar suas questões aos representantes do governo federal, sem que sejam tomados pelo receio de serem atacados ou humilhados, simplesmente por cumprirem suas funções. Eu tenho conversado muito nos últimos dias com os profissionais da imprensa que cobrem o Palácio do Planalto e a Esplanada. Muitos são jovens profissionais da imprensa, que nunca trabalharam para os nossos governos e que hoje são tratados muitas vezes de forma desrespeitosa. Sequer um e-mail encaminhado para o governo recebe uma resposta. Muitas vezes acuados ou constrangidos de fazer uma pergunta numa coletiva ou numa rara oportunidade de contato com alguém do governo. E esses profissionais serão tratados com respeito. Nós não vamos manter esta lógica de sonegação das informações, aonde tudo virou sigilo, e informações elementares sobre o dia a dia do governo e do país são sonegadas à população, e nós vamos governar com transparência e garantir aos profissionais da imprensa a liberdade absoluta para desempenharem a sua atividade e o seu trabalho. Na SECOM, trabalharemos pautados pelo respeito e o compromisso de facilitar o acesso aos porta-vozes do governo, às informações, de modo a implantar agilidade e clareza em todo o processo. O nosso compromisso é nunca tentar contra a liberdade da imprensa. O compromisso da imprensa é nunca tentar contra os fatos. E desta maneira, teremos um convívio salutar e respeitoso.
Mas o desafio não se encerra na reconstrução das pontes com a imprensa. A internet e a evolução dos smartphones revolucionaram o mundo e mudaram de forma radical a maneira como nos comunicamos em todo o planeta. O crescimento de plataformas e serviços digitais permitiu que mais vozes circulassem e que se ampliasse a participação da sociedade na conversa pública. Ao mesmo tempo, a larga disseminação de desinformação e discurso de ódio no ambiente digital afeta direitos individuais e coletivos e impacta negativamente a democracia. Precisamos inserir o Brasil no esforço global de busca de soluções para esses problemas. É fundamental que estas soluções deem conta de equilibrar direitos como liberdade de expressão, privacidade e proteção de dados, ao mesmo tempo que sejam efetivas para garantir que a sociedade esteja bem informada, com pluralismo e diversidade. Soluções adequadas só virão se promovermos um amplo debate, garantir um processo de diálogo com todos os setores e um diagnóstico preciso sobre os problemas. Entendemos que é papel do Estado contribuir para o fortalecimento do jornalismo profissional, atividade fundamental para a sustentação da democracia, e vamos trabalhar nessa direção. Vamos trabalhar também para proteger as vítimas de violação de direitos no ambiente digital, em especial crianças, adolescentes, mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, defensores dos direitos humanos, e promover medidas de educação midiática. Toda essa agenda deverá ser tocada pela SECOM em parceria com vários ministérios, como o Ministério da Justiça, dos Direitos Humanos, da Educação e da Cultura. Há ainda um terceiro desafio: recuperar a imagem do país junto à comunidade internacional. É preciso que nossos representantes voltem a conversar com a imprensa estrangeira para fazer com que o Brasil retome o respeito e o protagonismo internacional. Esse trabalho, o presidente Lula já desempenhou com maestria, e hoje a SECOM será um braço importante desta tarefa. É fundamental que a informação do que fazemos aqui chegue a outros países. Só assim o mundo perceberá que o Brasil voltou a ser aquela nação aberta ao diálogo, pronta para juntar-se às grandes discussões globais, como um parceiro disposto a trabalhar por um planeta mais justo, mais seguro e mais verde. O Brasil deixará de ser sinônimo de desmatamento ou de uma nação marcada pelos retrocessos sociais e pelo obscurantismo. Estas são mensagens que nos prejudicam em qualquer lugar do planeta. Mais do que tudo, a comunicação governamental nesta gestão terá o papel de unir brasileiros e brasileiras, reconstruir um sentido de nação. Nosso país tem desafios gigantescos pela frente e é preciso retomar a mensagem de que a única forma de superá-los é fazermos isso juntos. União e reconstrução. Este é o grande desafio colocado para o nosso país. O presidente Lula já disse que só há um Brasil e é por ele que todos e todas devem trabalhar. A mensagem que queremos passar não é de confronto ou de ressentimento. É preciso ter como bandeira a defesa da democracia para a construção de um país mais justo e soberano. Desde já, quero fazer um agradecimento especial às pessoas que vão compor comigo a equipe da SECOM, que terão uma enorme responsabilidade nesse desafio. Tenho a certeza que vamos formar uma grande equipe e, ao final desse processo, vamos ter a possibilidade de olhar com orgulho tudo aquilo que vamos fazer em defesa da democracia, em defesa do nosso projeto, em defesa do nosso país. Quero agradecer mais uma vez à minha família, aos amigos, a todos vocês que estão aqui. Esta é, sem dúvida alguma, uma expressão de um projeto coletivo. E faremos tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que, a partir de hoje, possamos estar à altura da responsabilidade que nos foi confiada pelo presidente Lula e pelo povo brasileiro. Que o nosso ano novo seja marcado por paz, saúde, prosperidade e trabalho, união
e reconstrução. Muito obrigado a todos e a todas. Está encerrada esta cerimônia. Agradecemos a presença e informamos que o ministro receberá os cumprimentos à frente ao palco. Tá aí, portanto, nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de transmissão de cargo da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Paulo Pimenta.